Alô, alunos do SPIN, professor Esquilassi, tudo bem? Vamos começar a aula aqui, a terceira aula, né? A aula 3, ligada à atividade 3, sistema respiratório. Aí na semana que vem eu vou disponibilizar a atividade 4, né? A aula 4 da atividade 4. O material eu já disponibilizei no Google Class, mas de qualquer forma, essas questões que eu coloquei da atividade 3 e 4, eu estou colocando aqui embaixo nos comentários e vocês vão ter acesso a um link onde vocês vão acessar a atividade 3 e 4 e o material de apoio também para a atividade 3 e 4. E eu coloquei também junto a atividade 1 e 2, que a gente já fez antes, com o material de apoio também. Então, se alguém teve dificuldade ou não encontrou, pode ir lá que tem esse material disponível para poder responder as questões das atividades anteriores também, a 1 e 2, certo? Então vamos lá, gente. Nós vamos responder aqui por partes. Essa apresentação ela fala dos 7 itens, as 7 questões, né, que eu fiz aqui para vocês. Então vamos começar. Sistema respiratório. Vamos entender como é que é o sistema respiratório, certo? Primeiro nós temos aqui. Isso aqui é um esquema que mostra quais são os órgãos que compõem o nosso sistema respiratório. Começa tudo aqui no nariz, tá? Ó, nariz, a cavidade nasal, cavidade bucal, quer dizer, você pode respirar pela boca e pelo nariz, né? São entradas por onde o ar vem, passa pela faringe, depois laringe, e aqui nós temos a epiglote, que quando a gente engole, ela fecha a entrada aqui da laringe, tá? Aqui, ó. Então tem uma tipo de uma pele que a hora que você engole fecha, para não ter a entrada de comida no pulmão. Tanto é que quando a pessoa fala e come ao mesmo tempo, ocorre de a pessoa de entrar aqui dentro da traqueia, a pessoa engasga e aí ela tosse para eliminar esse corpo estranho, né? Esse resto de alimento que entrou aqui. Tá? Então depois da laringe vem a traqueia. Essa traqueia vai se dividir em duas partes, que são os brônquios, o direito e o esquerdo. Alguém pode falar, professor, está ao contrário. Não está ao contrário. A pessoa está de frente para a gente. Então inverte. Esse é o lado direito de quem está de frente para a gente e esse é o esquerdo. Então nós temos o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Tá? Então o brônquio direito, o que é o brônquio? A traqueia aqui, ela vai se dividindo em cada vez ficando menor, até chegar aqui, menor aqui desse lado, que é o item 6, que é o bronquíolo, que ele vai diminuindo, ficando cada vez menor, até chegar aqui num conjunto do que nós chamamos de alvéolos. E é aqui que ocorre a troca de gases, que nós vamos ver depois, né? Aquela troca de oxigênio e gás carbônico. E ajudando na respiração, nós temos aqui um músculo chamado diafragma. Tá? Então, essa sequência numérica ela mostra o sentido da inspiração, a entrada do ar até os alvéolos, onde ocorre a troca gasosa, e depois a expiração, que é o contrário, né? O ar saindo. Tudo bem? Então tá. Para a gente entender como é que funciona a nossa respiração, ó, nós temos basicamente dois gases em grandes quantidades no ar. O nitrogênio que a gente não usa, do jeito que ele entra no pulmão e sai, ele entra 70, você está respirando, 78% do ar que você respirou é nitrogênio. Entra 78%, sai 78%. Por quê? Porque o nosso pulmão ele não utiliza o nitrogênio na respiração. Agora entra oxigênio e dentre esse aqui outros tem gás carbônico. Quando a gente respira, você não seleciona o que vai entrar no pulmão, entra todo o ar que está em nossa volta. Então cerca de 28% do oxigênio entra e um pouco também de gás carbônico. Vamos entender aqui agora. Ó. Quando a gente inspira, né, o ar que entra no pulmão, 20,84%, né, quase 21%, é de gás oxigênio. Tá aqui, certo? Gás oxigênio. Agora, 0,04 é gás carbônico,
que é uma quantidade muito pequena de gás carbônico que tem na atmosfera. E 0,5% é vapor de água. Tá? Agora, e o ar que sai? O ar expirado? Olha aqui, sai 15,7. Ou seja, essa diferença aqui de 20,84 e 15,7 é o que o nosso pulmão utilizou para mandar pelo sangue para todas as células. Quer dizer, não são esses 20% que a gente utiliza, tá? É uma parte dele. Agora, olha o gás carbônico em vermelho, 0,04 entrou. E o que saiu? 3,6. Tá, 3,6 por quê? Porque teve a troca gasosa. Entrou oxigênio no sangue, foi essa quantidade aqui que ficou. E saiu o gás carbônico, essa quantidade aqui, essa diferença. E sai também o vapor de água, que também é outro processo, né? A produção de água, tá? Então, olha que interessante. Por isso que quando está friozinho, que você dá aquela baforada, sai fumaça pela boca, que é o vapor d'água, tá? Né? Saindo na temperatura fria que forma aquela fumacinha, certo? Então, como é que acontece isso? Nós temos o gás oxigênio, que entra pela respiração, o sistema respiratório, e a glicose, tá? Ou outro nutriente energético apropriado. Mas, em resumo, pensando lá na respiração celular, nós temos a entrada do gás oxigênio e a glicose. Gás oxigênio pelo sistema respiratório e a glicose pelo sistema digestório. Os dois vão entrar nas células e lá na célula vai realizar a respiração celular, por isso que se chama respiração celular. Vai produzir o quê? Gás carbônico e água, ao aumento aqui. Certo? E vai fornecer o que também? Energia que a célula vai utilizar para todas as suas atividades. Essa é aquela integração que tem entre os diferentes sistemas dentro do corpo humano. Tá? O sistema respiratório, o digestório, e aqui também entra o sistema circulatório, que é o sangue que está sendo bombeado pelo corpo todo, que nós vamos entender melhor daqui a pouquinho. Olha aqui, isso aqui é um sistema de atuação. Como é que os músculos agem na respiração pulmonar? Então, respiração celular é aquela que ocorre dentro das células. Respiração pulmonar é o funcionamento dos pulmões. Então, ó, inspiração é a entrada do ar. Tá? Então, ó, o que está tracejado é o pulmão, vamos dizer, em repouso. A hora que eu puxei o ar e ele entrou, o pulmão ele enche. E aí é um aumento do volume dessa caixa torácica aqui, né? A caixa torácica são os pulmões. Ele vai aumentar, provocada pelo quê? Pela entrada do ar nos pulmões. E a expiração, quando você solta o ar, aí é o contrário. O tracejado, o pulmão, os dois pulmões cheios. E aí quando você solta o ar, que é a expiração, é a redução desse volume aqui. E isso tudo está relacionado também às costelas, que é essa caixa torácica. Então, esses músculos chamados de intercostais entre as costelas e o diafragma, que é esse músculo que tem aqui embaixo do pulmão, eles ajudam a fazer essa respiração. Tá? Então tá aqui, ó, os pulmões aqui, o diafragma e os músculos intercostais ligados entre as costelas que ajudam nessa respiração, na entrada do ar e na saída do ar, ou seja, na inspiração e na expiração. Então vamos lá ver, ó. O ar é inspirado, entrou aqui, certo? Entrou, entra aqui. O que acontece? Para aumentar a cavidade torácica, os músculos vão se contrair e o diafragma também se contrai, esses músculos, o que aumenta o volume da cavidade torácica. Agora, quando o ar sai, é o contrário, os músculos intercostais, os músculos inter é entre, tá? Entre costais é entre as costelas, tá aqui, ó, eles ligam uma costela na outra. Quando você come costela de porco, é isso que você está comendo, os músculos intercostais, que estão ligados à costela.
e a diafragma também relaxa, junto com os músculos intercostais. E aí a cavidade torácica diminui de volume. Por quê? Porque você está expirando, você está jogando o ar para fora, tá? Ar inspirado, ar expirado. Agora, olhando bem lá, depois que a gente passou do bronco, da traqueia, a traqueia se divide em brônquio, o bronco se divide em bronquíolos, e os bronquíolos vão se dividir em alvéolo. Então, repara que o alvéolo aqui, isso aqui é um corte. Tá? Você está vendo o alvéolo cortado ao meio. Então, o gás ele está chegando aqui pelo pulmão, o gás carbônico, desculpa, o gás oxigênio chega e o gás carbônico sai. E é aqui que ocorre essa troca gasosa. Por quê? Porque nessa aqui, ó, em volta dos alvéolos, você tem os capilares, que é a parte mais fina do sistema circulatório, que aí é tão fina que aí o gás consegue passar por ela. Então, é o que está falando aqui, ó. Vamos entender. Chegada do ar inspirado. Então, o ar está entrando, passa pelo bronquíolo, vai chegar aqui, aí o sangue pobre em gás oxigênio vem lá do coração por artérias e arteriolas. Chega aqui, o gás carbônico chegou. Aí ele vai sair da célula e quem vai entrar? O gás oxigênio. E aí ele pega aí, sai, tá? E esse aqui é o sangue que vai deixar o gás carbônico e depois coletar o gás oxigênio. Olha aqui essa representação. Ó, isso aqui é um pedaço do capilar ligado ao alvéolo, tá? Então as trocas gasosas ocorrem nesses capilares dos alvéolos. Então o gás carbônico, aqui é representado como GC, ele vai difundir do sangue para o interior do alvéolo, quer dizer, ele vai passar, tá, do sangue, que aqui está rico em gás carbônico, para o alvéolo. E aí, como o gás carbônico saiu daqui do sangue, da hemácia, né, aí ele vai entrar, liberar espaço para quem? Para o gás oxigênio, que é o GO. E aí ele vai circular e levar esse gás oxigênio para todas as células do nosso corpo. Se alguma célula ou alguma parte do corpo não receber oxigênio, o tecido morre. É aquela história que eu já devo ter falado, a história da pessoa que vai escalar montanhas altas, aí ela se perde, ela fica passando frio, as pontas dos dedos começam a congelar, então não recebe oxigênio, e aí essas pontas dos dedos, pontas do nariz ou até da orelha, congela e aí esse tecido morre, porque ele não recebeu nem nutriente, que viria da digestão, e nem o gás oxigênio, que viria da respiração. E aí as pessoas até têm que amputar, né? Caso de pessoas que amputaram a ponta dos dedos porque não recebeu oxigenação porque congelou, certo? Além do próprio congelamento. Então, agora, então tudo bem, a gente viu como é que o ar entra pela boca e vai chegar a cada uma das células. E aqui é uma relação entre os pulmões e o coração, né? Nós temos as artérias pulmonares que enviam sangue para ser oxigenado dos pulmões. Por quê? Porque o sangue chegou no pulmão rico em gás carbônico. Então ele deixou o gás carbônico e pega o oxigênio. E aí vai para todas as células. Quando chega na célula, deixa o gás oxigênio e pega o gás carbônico. Aí volta para o pulmão para fazer aquela troca gasosa que nós vimos no slide anterior. E aqui, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, quer dizer, essas artérias e essas veias, né, a veia pulmonar esquerda e direita, fazem o que a gente aprendeu quando a gente estudou o sistema circulatório, a circulação pulmonar, que a gente chama de pequena circulação. E a grande circulação é quando o sangue ele é levado para todo o corpo, né? Indo, levando para todas as células o sangue rico em gás oxigênio e voltando para o pulmão rico em gás carbônico, que aí ele faz a troca gasosa e pega o gás oxigênio e leva para todas as células, tá bom? Então vamos lá, gente.
A grande vantagem de você ver o vídeo é que você, tendo dúvida, você volta para ouvir de novo e ver o esquema que eu estou apresentando aqui. Continuando. O que é frequência cardíaca e frequência respiratória? Isso aqui tem tudo a ver com a atividade física quando a gente faz. Né? Quando vocês estão na educação física, lá com o professor, o Marrocos, o Léo, seja lá quem for o professor, tá? Nós temos dois tipos de frequência, a cardíaca e a frequência respiratória. A cardíaca, que é a pulsação, ela vai indicar quantas vezes nosso coração bate a cada minuto. A respiratória, ela indica quantas vezes a gente inspira e expira por minuto. São coisas diferentes. Geralmente em repouso, assim, a frequência cardíaca é de 70. Nós vamos ver daqui a pouco como é que é a frequência respiratória. Então, quando você realiza uma atividade física, tanto a frequência cardíaca quanto a respiratória elas vão aumentar. Agora, por quê? Bom, o exercício físico ele exige mais dos músculos, né, de uma maior atividade deles. Assim, essas células do músculo elas vão gastar mais energia. E por isso tem que aumentar a velocidade com que elas realizam a respiração celular, ou seja, vai precisar mais de oxigênio, certo? E queimar glicose. Então, o coração ele tem que bater mais vezes a cada minuto, o que aumenta a frequência cardíaca. E por quê? Para aumentar a quantidade de sangue bombeado e distribuir mais rapidamente o gás oxigênio até as células dos músculos, certo? Porque eu estou exigindo mais, o músculo está trabalhando mais, ele precisa de mais oxigênio e produzir energia. E é como se fosse uma fornalha, né, de um trem, uma locomotiva, né? Ele tem que pôr mais carvão para ir dando mais poder de força para o trem andar mais rápido. E no caso aqui, o músculo precisa de mais oxigênio e nutriente para poder produzir mais energia. Então, esse aumento da frequência respiratória durante a sua atividade física, ela está ligada à maior necessidade desse gás oxigênio dos músculos. Agora, quanto maior as inspirações e as expirações por minuto, maior vai ser essa quantidade de gases trocados lá nos alvéolos pulmonares, que nós vimos que é a troca de gases. Em resumo, o aumento da frequência respiratória permite oxigenar mais rapidamente o sangue, que, por sua vez, vai fornecer mais rapidamente gás de oxigênio aos músculos em atividades. Vai levar oxigênio para cada uma das células do músculo que está exigindo mais por causa da atividade física ou esforço físico que está sendo feito, certo? E isso tem um controle automático dessa respiração celular, não é você que controla isso, é o sistema nervoso. Então, na maior parte do tempo, essa frequência respiratória ela é controlada automaticamente pelo sistema nervoso, que envia impulsos nervosos em certos intervalos, onde os músculos envolvidos, para os músculos envolvidos nos movimentos de inspiração e expiração. Então, quando uma pessoa está em repouso, geralmente inspira e expira cerca de 10 a 14 vezes por minuto. Então, esse sistema de controle automático da respiração pulmonar pelo sistema nervoso, ele tem um sensor que detecta o que? A concentração do gás carbônico no sangue. Então, é o gás carbônico no sangue que vai dizer como o corpo vai funcionar. Por quê? Porque quando a gente realiza uma atividade física, as células musculares vão transferir mais gás carbônico para o sistema circulatório e a concentração desse gás vai aumentar, certo? Assim, esse sensor ele vai detectar esse aumento. Aí o sistema nervoso ele acelera a frequência com que envia impulsos nervosos aos músculos ligados à respiração pulmonar. Aí qual que é a consequência? A frequência respiratória aumenta. Simultaneamente, o sistema nervoso também envia estímulos, quer dizer, simultaneamente ao mesmo tempo, esse sistema nervoso também envia estímulos para o coração para que ele bata mais rápido. Então, essas duas alterações, o aumento da frequência respiratória e o aumento da frequência cardíaca, elas vão garantir o quê? Uma maior oxigenação do sangue. E também uma distribuição mais rápida do sangue, esse sangue oxigenado, a todas as células do corpo, particularmente as células musculares que estão ligadas à atividade física mais intensa.
Aí quando a pessoa volta ao repouso, nós, né, a pessoa, não acontece só com os outros, acontece com a gente. Quando a gente volta para a situação de repouso, aí a concentração do gás carbônico do sangue vai diminuir gradualmente. E aí o sistema nervoso faz tanta frequência respiratória como a cardíaca retornar ao valor de repouso. Então olha que interessante, esse sinal, essa troca de informação, esse comando automático da respiração pulmonar faz pelo sistema nervoso a partir da concentração do gás carbônico no sangue. Legal, né? Genial. Agora, isso é o funcionamento do sistema respiratório, de um modo bem amplo e geral que a gente viu aqui. Na dúvida, vai lá e vê de novo, tá? Revê e tira sua dúvida. Lembrando que o material de apoio tem essas informações também. O material de apoio, no caso aqui da atividade 3. Só que o nosso sistema respiratório pode ter problemas. Então, são os distúrbios, né, que nós temos no sistema respiratório. Vou passar pelos mais conhecidos aqui. Por exemplo, sinusite, ela é uma inflamação das cavidades que existem nos ossos da face. Então, olha aqui, quando você vê aqui, ó, as cavidades que tem no osso da face. Então, é uma inflamação que ocorre aqui dentro, tá? Então, essas cavidades têm comunicação com as fossas nasais, com o nariz, e se elas são invadidas por bactérias, ela pode desencadear um processo infeccioso. No caso da sinusite aguda, que é mais forte, né, a pessoa tem dor em diversas regiões da face. E há corrimento nasal mucoso e às vezes purulento. O que é purulento? É que tem presença de pus devido à infecção. Tá? Próximo. Resfriado. Esse é mais comum. Né? O resfriado comum, ele pode ser causado por diversos tipos de vírus e é mais propício que no inverno, quando as células do nosso corpo se tornam mais suscetíveis a infecções. Os vírus, eles se instalam na cavidade nasal e na faringe, então você pode dar faringite, né, inflamação na faringe, dor de garganta, tal, outros tipos de inflamações. E a coriza, que é o corrimento daquele líquido pela nariz durante o resfriado, é uma consequência dessas inflamações. E além da coriza, outros sintomas podem aparecer, com uma sensação de secura na garganta, espirro, olho lacrimejante e febre. Pneumonia, que já é um caso mais grave, né? Uma pneumonia é uma infecção pulmonar, né? Quer dizer, infecção lá dentro do pulmão, causada por diversas espécies de bactérias e também por fungos. A bactéria vai se instalar no pulmão, ou fungo, vai provocar um aumento de secreção de muco e a ruptura dos vasos das paredes dos alvéolos. E nós vimos, né, o alvéolo está diretamente ligado à troca gasosa. Se o alvéolo está danificado, vai diminuir a troca de gás. E isso pode dar dificuldade de respirar. Né? Então, sintomas da doença são a febre alta, falta de ar por causa de estar prejudicando os alvéolos. Dor no peito, expectoração de catarro viscoso e às vezes até sanguinolento, ou seja, presença de sangue. Em geral, atinge pessoas que estão com sua resistência orgânica debilitada. E para você estar com a tua resistência orgânica mais forte, você tem que ter uma alimentação adequada, atividade física de uma maneira mais frequente, né? Se ficar comendo só porcaria e vendo televisão nesse período de quarentena, você pode ficar mais fraco. E agora na época do frio que já estamos no outono, você pode se complicar se você tiver com a tua resistência mais baixa. Outro distúrbio é a tuberculose. Essa é uma infecção causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, vai se instalar lá no pulmão também. E no caso aqui, os alvéolos eles vão se inflamar e sofrer necrose, ou seja, morte celular. Os sintomas, quer dizer, também vai ter problema de falta de ar pela morte dos alvéolos. Os sintomas são febre, sudorese noturna. O que é sudorese noturna? Você fica suando muito durante a noite, né? Fraqueza, perda de apetite e de peso. Né? A prevenção, para se prevenir, é evitar o convívio com pessoas doentes com essa doença
e consumir só leite pasteurizado ou adequadamente fervido, pois a bactéria pode estar presente no leite, tá? Então leite cru, né, ele pode ter, se ele não for pasteurizado, né, por exemplo, tomar leite direto da vaca, pode ser pode ser uma complicação. E o tratamento é o uso de antibiótico. Outro tipo aqui, bronquite crônica. Bom, essa bronquite aqui, 75% das pessoas que têm é porque são ou já foram fumantes. Então, os bronquíolos, lembra? O bronquíolo é antes do alvéolo. Ele vai secretar uma quantidade excessiva de muco, porque tem o muco lá, né? Pra, tem um muco na parede do estômago que é úmido, né? Ele torna-se comprimido e inflamado. E esses cílios que tem nesse epitélio bronquiolar, o que é epitélio bronquiolar? É uma pele que tem ali no bronquíolo, tá? Ele vai parar de bater e ele é que faz o muco se movimentar. Então o muco e a partícula vão se acumulando, porque como os cílios não estão se movimentando, vai se acumulando num lugar só. E aí dificulta a passagem do ar. Aí a respiração vai ficar curta e os acessos de tosse são constantes. Pessoas com bronquite crônica, em geral, acabam por desenvolver enfisema. E o que é enfisema? Quer dizer, antes dá uma olhada aqui, do lado esquerdo você tem aí o brônquio normal e do lado direito a bronquite, que é a obstrução, tá vendo? O muco forma ali e dificulta a passagem do ar. E o que é o enfisema? O enfisema ele é muito raro em pessoas que nunca fumaram. Geralmente, quando a pessoa fuma, ela tem enfisema. Tá? Ela pode vir a ter, né, o enfisema, pelo fato de ser fumante, que isso facilita muito o surgimento desse distúrbio, dessa doença. Então, o que é isso? O enfisema é a obstrução completa do bronquíolo, com aumento da resistência à passagem do ar. Quer dizer, o ar não consegue passar, principalmente durante as expirações. Pode ocorrer, então, um rompimento das paredes dos alvéolos com formações de grandes cavidades. Olha que estrago aqui, ó. Aqui vamos dizer assim, o alvéolo, né, o terminal, o alvéolo, olha como é que vai formando os buracos aqui, tá? Então, isso ocasiona, isso diminui a eficiência do pulmão para absorver o oxigênio, porque está tendo menos alvéolo para fazer a troca gasosa, e vai ter uma sobrecarga no coração, como forma de compensar a deficiência lá do pulmão, que não está conseguindo pegar o oxigênio suficiente para mandar para todas as células. Então, essa sobrecarga pode levar a maioria das pessoas que têm enfisema a morrer de insuficiência cardíaca, porque o coração não dá conta de fazer essa força toda, certo? Dá uma olhada, esquerdo, pulmão de um não fumante. No caso aqui, as duas pessoas foram a óbito, só que o pulmão dela estava bom. Ela morreu por outra doença, tá? E ele é não fumante. Olha como o pulmão tá limpo. Agora olha o pulmão do fumante, como fica aquela coisa escura aí, né? O alcatrão, que é uma das substâncias que tem no cigarro aí que pode se acumular, tá? Então é complicado, tá? Outra doença muito comum, a rinite alérgica. Ela é uma inflamação das mucosas que reveste as cavidades nasais, devido ao processo de alergia. Por isso que tem muita gente com alergia e acaba sofrendo com essa rinite alérgica, o próprio nome fala. O que vai causar uma inflamação? As células vão passar a produzir o excesso de muco que vai escorrer pela narina. Então, surtos repetidos de rinite alérgica em crianças pode até causar obstrução nasal definitiva, quer dizer, o ar não passa mais. Isso por quê? Porque leva a alterações ósseas na base do crânio. Como as rinites têm forte componente emocional, o afeto e as boas condições psicológicas fazem parte do tratamento da doença. Tá? Isso eu não sabia. Então, a rinite alérgica ela pode estar relacionado a comportamento, a dificuldades emocionais, tristeza, depressão, né? Então, temos que estar bem, com a cabeça boa também. Então, dá aqui uns dos sintomas, ó, coceira nos ouvidos, som de zumbido, né, no ouvido. Mas por que o ouvido, professor? Porque tem ligação, né? Por isso que quando a pessoa está viajando, ela está descendo a serra ou subindo a serra, dá uma diferença de pressão, o ouvido entope, a pessoa
fecha o nariz e a boca, sopra, né? E aí você vê o ouvido desentupir. Então tem uma ligação entre a cavidade nasal e os ouvidos. Qualquer outro sintoma aqui, ó, os olhos ficam vermelhos, podem ficar, né? Não são todos que acontecem, mas os olhos vermelhos, coçando ou lacrimejando. Pode ter espirro, congestão, o nariz pode ficar escorrendo, a garganta pode ficar coçando, pode ficar inchada, gotejamento pós-nasal, tosse, então tudo isso relacionado a essa alergia aí causada pela rinite, né? Que a rinite aliás, tudo que termina em ite tudo não, né? Mas terminou em ite é inflamação. Rinite, essa inflamação aí dessa cavidade nasal, apendicite, inflamação do apêndice, gastrite, inflamação do estômago, né? O gastro significa estômago e por aí vai. O último distúrbio que eu deixei para o final para falar é justamente do dito aqui. Esse aqui é o vírus que causa a Covid-19, certo? E quais são os sintomas? É a gripe, né? Existem alguns sintomas aqui, alguns. O que está com esse asterisco aqui é incomum, pode ter, mas é incomum. Não é o mais comum quando as pessoas têm o Covid-19 e o coronavírus, causado pelo coronavírus. Então, o que, que é? No corpo, de uma maneira geral, febre e fadiga. Pode ocorrer uma diminuição da função dos rins e pode ocorrer diarreia também nos intestinos. Agora ataca mais o sistema respiratório, a chamada tosse seca, dificuldade em respirar. Temas aqui não fui eu que escrevi não, gente. Dificuldade em, escreveu errado, é dificuldade em respirar, tá? Pode ter inflamação na garganta, nariz escorrendo e espirro. E ainda no sistema circulatório pode ter diminuição das células brancas. O que são as células brancas que nós vimos lá? São as células mais ligadas ao sistema imunológico de proteção. Se você diminui as células brancas do corpo, seu sistema circulatório, você fica mais propenso a outras doenças. O corpo fica mais fraco em defesa contra o que te contaminou, por exemplo, aqui o vírus, tá? Agora aqui, por que a gente está fazendo tudo o que está sendo feito? Uma pessoa ela pode ter o Covid-19 e não se manifestar nada disso que a gente viu aqui antes. A pessoa pode ter o Covid-19, passar por ele e nem sabe. Mas não é porque ele não se manifestou que ele não é um transmissor. Então, se a pessoa sai, vai numa balada, vai encontrar uns amigos, vai beber, e alguém ali tem o Covid-19 e passa para você, e você vai para casa e você passa para alguém em casa que talvez possa ter uma doença crônica, principalmente o caso de idosos, que é o grupo de risco principal, né? Então, ó, é, fatores que favorecem as complicações dessas doenças crônicas dos idosos e os pacientes com câncer. Por quê? O sistema imunológico está frágil, está mais fraco, então tem baixa imunidade. E os pulmões também estão fracos, tem a maior liberação de mucosas. Então, quando a pessoa chega e pega o Covid-19 e ela está nessa situação, é mais difícil o corpo se se defender. Por isso que um dos últimos casos, quando a pessoa está no hospital e começa a complicar, ela tem que usar aquele respirador artificial, porque ele não consegue sozinho respirar, precisa de uma máquina para ajudar na respiração. Cardiopatas e hipertensos, pessoas que têm problemas do coração e pressão alta, têm maior probabilidade de ataque ao músculo do coração e miocardite. Lembra que eu falei? IT, inflamação, miocardite, inflamação no coração, acúmulo de secreção e dano aos pulmões, anulação com medicamentos de controle de pressão, quer dizer, não vai funcionar, e arritmia, quer dizer, o coração bate de formas diferentes. Os diabéticos, o excesso de açúcar, uma inflamação mais severa e sintomas tardios devido à sobrecarga no corpo. E os doentes respiratórios, os pulmões estão mais enfraquecidos, o sistema imunológico afetado pela doença crônica e maior facilidade em desenvolver uma infecção bacteriana. Tá? Por isso que quem tem essas doenças, alguém que tem uma dessas doenças em casa, se pegar o Covid, pode, não estou dizendo que são todos, pode se agravar. Tá? Tem gente que pode pegar e nem perceber que pegou,
passar bem, porque às vezes o corpo não está tão fragilizado, mas quando está fragilizado, a doença acaba se sobressaindo, tá? Então, para finalizar, um resumo, tá, do que nós falamos aqui, do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório, ele permite o quê? A respiração pulmonar, certo? Respiração pulmonar que propicia trocas gasosas que ocorrem nos alvéolos pulmonares, que eles são rodeados pelos capilares sanguíneos ligados ao sistema circulatório. Então, o sistema respiratório ele trabalha bastante integrado ao sistema circulatório. E a respiração pulmonar ainda, ela envolve dois movimentos, inspiração e expiração, durante os quais o ar passa pelas vias respiratórias, certo? E a respiração pulmonar, ela também atua no diafragma e também atua na respiração na qual atuam, né, o diafragma e os músculos intercostais, os músculos entre as costelas, ajudam na realização da respiração pulmonar. E quando a gente fala em troca gasosa, a gente está falando em respiração celular, lá dentro da célula. Então, onde temos trocas gasosas. Então, envolve o quê? O gás oxigênio, que é transportado pelo sangue para todas as células do corpo, para realizar o quê? A respiração celular. E essa respiração celular ela vai produzir água e gás carbônico. E tanto o gás carbônico como a água são excretados, né, e sai pelo ar expirado, para fora na expiração. Então esse é um resuminho, assim, um mapa conceitual bem interessante para entender isso, tá? Então é isso, gente. A gente passou aqui, ó, por todas essas questões. Então assista essa aula, lembrando, hein? Fazer todas as atividades no caderno. Quando a vida voltar ao normal, eu vou olhar o caderno para poder fazer essa avaliação. Não precisa me mandar foto de atividade, não, que eu não vou ficar olhando aqui, não. Se houver alguma mudança de vocês terem que mandar alguma foto do que fez as atividades, aí eu peço. Mas por enquanto, não se preocupe em me mandar nada, certo? Se eu fizer alguma atividade pelo computador, eu mando para vocês. E uma coisa que eu queria saber, eu não sei quem de vocês tem acesso ao Google Class. Eu estou trabalhando com vocês por outro meio, mas eu não sei quantos de vocês aqui têm acesso ao Google Class e esse material está lá também. E eu vou colocar aqui embaixo um link para poder acessar e ter acesso a todos os materiais das atividades de 1 a 4, junto com o material de apoio para essas atividades de 1 a 4. Agora, a aula 4, da atividade 4, né, reprodução sexuada e assexuada em animais, isso nós vamos ver na próxima semana, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que acho que vai ter espaço para comentário aqui embaixo. Se quiser fazer um comentário, é bem-vindo. Ah, gente, eu não esqueço de pedir isso. Vai lá e se inscreva no meu canal e dá um like, tá? Dá um like aí que gostou da aula para eu saber como é que tá o retorno de vocês, tá bom? Então tá, gente, era isso. Um grande abraço e a gente volta a se falar. Tchau.